Então, gente, primeira coisa que eu quero mostrar aqui é sobre isso, olha. Pode aproximar aqui, pessoal, ver. Geralmente, tá, em barbearia, o pessoal costuma fazer esse tipo de corte aqui, subir muito a máquina, tá? Subir a máquina até as arestas aqui e deixar essa diferença muito grande, tá vendo? Que aqui, ó, como o cabelo já cresceu, né? Provavelmente do último corte foi bem mais curto. Mas aqui, o cabelo, digamos, está na altura aí de 2 centímetros, né? 1,5 centímetros. E de repente a próxima mecha, ela já vem aqui, sei lá, 4 dedos, tá vendo? De menos de um dedo aqui para 4 dedos, 5 dedos aqui. Então, assim, nesse trabalho infantil, a gente não costuma fazer esse tipo de corte, tá, gente? É um diferencial que a gente busca, que geralmente é feito em barbearia. E a gente não aplica esse corte aqui, a não ser que os pais peçam mesmo, tá? Então a gente vai fazer primeiro essa correção aqui, tá? Tirar essa diferença. Continuar o mesmo corte que ele quer, só que vamos tirar essa diferença aqui da parte da máquina para a parte de cima que é cortada na tesoura, tá bom? Vamos começar aqui com a 3, passando até o máximo aqui antes de chegar nas arestas, tá? Depois a gente passa a 2 mais embaixo para finalizar só a 1,5. Afasta sempre aqui a franja, gente, com o próprio pente aqui, ó, para você não se confundir e acabar pegando com a máquina um pedaço da franja aqui, tá? Ou dessa parte de cima. Afasta com o pente aqui, passa a máquina só no cabelo que sobra. Mesma maneira aqui do outro lado, tá? Lembra da altura até onde a gente chegou com a máquina de um lado e faz igual do outro lado. Importante também separar esse cabelo aqui, tá? Para não cortar o cabelo que não deve. Um outro ponto aqui é isso, ó, no caso, não que esteja feito assim nesse corte, tá? Tá certinho. Mas é bom lembrar. Muitas pessoas fazem assim como eu falei na lateral de subir demais até as arestas, sobem a máquina até aqui no redemoinho, ó, até aqui na coroa da cabeça. Acontece a mesma coisa que eu falei da lateral. Se a gente sobe a máquina até aqui, ela vai ficar no tamanho 3 aqui, na máquina 3. De repente a próxima mecha já vem ali uns 3 dedos de comprimento. Então fica aquela diferença. Quando o cabelo não tiver penteado, não tiver modelado, natural, vai cair esse cabelo aqui, vai ficar aquela marca, parece que o cabelo não foi finalizado, tá? Então, importante lembrar isso para a gente sempre evitar isso. Deixa sempre uma parte aqui de pelo menos uns 3 dedos aqui abaixo da coroa da cabeça para a gente trabalhar com a tesoura. Aqui, como eu falei, vamos só continuar com a 2, tá? Mais embaixo um pouco. Uma coisa que eu preciso estar sempre repetindo aqui, gente. O cabelo ele não cresce só em uma posição, tá? Não é só para baixo, né? Tem cabelo que cresce mais assim, na diagonal. Ele cresce em várias posições. Então, se a gente passa a máquina só de baixo para cima, ele não tira todos os fios. A gente tem que buscar todos. Olha, aqui, bem no redemoinho, tá vendo? Sobra cabelo. Se a gente não passar contra esse fio, esse cabelo sobra e vai dar diferença depois. Então, vamos buscando assim, em todos os sentidos, tá? Vai levantando, soltando aqui o cabelo com o pente e passando a máquina. A parte da nuca aqui é a mesma coisa. Ó. Tem bastante redemoinho, tá vendo? Aqui ainda está um pouquinho mais escuro, se a gente buscar passando contra o fio, sempre vai tirar mais um pouquinho desse cabelo.
eu comecei primeiro com a máquina mais alta aqui? Isso facilita o nosso trabalho. Se a gente começa com a máquina sempre mais baixa, a gente faz uma marca e depois tem que ir tirando essa marca, fazendo outra, tirando. Então começa com a máquina mais alta e com essa, no caso, da 3 para 2, praticamente não dá diferença. Mas ainda assim você já vem passando até onde quer e vem afastando a máquina. Isso já vai fazer aquela transição, tá? Da 2 para 3, não vai deixar nenhuma marquinha. Se precisar, usa a regulagem da máquina, ainda tira mais alguma coisinha que sobrar aqui, alguma sombrinha, e já está feito. Você não precisa ficar repassando isso várias vezes, tá? Fica bem mais prático. Deixa eu pegar o pet aqui. Daí, pessoal, como eu falei, vamos continuar só até a 1,5, tá? Bem na base mesmo, não chega a ser um degradê. Tá? Bem na base aqui na costeleta, passar 1,5. Já vem afastando a máquina para não deixar marcar. Se for preciso, usa a regulagem da máquina, tá? Sobe aqui a regulagem, passa mais um pouquinho, tirando as pontinhas. Vai fazendo isso em toda a base. Aqui na nuca. Atrás da orelha, sempre é importante ficar atento a isso. Principalmente quando for passar a máquina mais baixa, tá? No caso da 1,5, difícil acontecer. Mas se fosse na 1, por exemplo, e a gente passar a máquina bem contra mesmo esse cabelo aqui atrás da orelha, ela fica sempre mais baixa um pouco aqui do que aqui, tá? Do que aqui na lateral. Essa parte atrás da orelha, se você passar bem contra o fio mesmo aqui, ó, ela acaba baixando um pouco mais. Então, usa aqui mais a posição da máquina, não passa ela muito chapada, tá? Afasta um pouquinho aqui o pente da máquina e vai mais no olho aqui, tá? Para você não fazer marca aqui e depois ter que tirar aqui. Você faz uma marca aqui com 1,5, você acaba tendo que tirar aqui com o pente 1 alto, ou aqui, entende? Então, vai bem mais no olho mesmo, tá, gente? Não é uma coisa tão lógica assim, tipo, passou a 1,5 até aqui, um dedo acima da orelha. Também tem que passar aqui. Não é bem assim não, tá? Vai no olho. Se aqui tá ficando mais pelado, não precisa passar tanto. Usa mais a ponta aqui, ó. Mais a ponta do pente da máquina, tá vendo? E já vai tirando essa diferencinha. Oi? Você pode fazer uma listra? Sim? Como é que você quer? Assim, Só uma mesmo? Ou duas, assim? Um desenho. só assim mesmo ou Retinha? Ou pode fazer uma curva assim? assim? Tá. Tá legal. Não entendo como. No final aí você decide, tá bom? A gente faz. Aqui, pessoal, mais uma dica bem básica, tá? Nuca quadrada, tá? A não ser que o cliente peça para fazer uma nuca redonda, isso quase nunca acontece. Então, básico é o quê? Nuca quadrada. Marcou aqui, reto, tá? Depois disso, na hora de fazer essa lateral aqui, tira o mínimo aqui. Baixa aqui o braço, por favor. Assim, aí. Tira aqui o mínimo, tá? Nada de entrar demais aqui na lateral. E aí quebra essa quininha aqui, para não ficar aquela ponta, tá? Só isso, tá? Cabelo de adulto, alguns profissionais têm muito esse hábito de entrar demais com a máquina, até com a navalha, né? Raspa demais. Poucos dias já fica aparecendo esse cabelo crescendo aqui, não é legal. Criança não tem necessidade de fazer isso de jeito nenhum, tá?
porque não tem tanto cabelo aqui e o cabelo também não é tão grosso. Importante falar, e mais uma dica aqui para vocês. Como a gente evita qualquer tipo de problema, no caso de arranhar uma criança ou a tesoura até chegar a cortar a orelha, a gente precisa proteger a orelha. Se for fazer o pezinho, no caso aqui, com a tesoura, tá? Muitos profissionais preferem fazer aqui com a tesoura, depois vem com a lâmina ou com a máquina e termina de marcar esse pezinho. Quando for trabalhar aqui em volta da orelha, se for usar a tesoura, sempre proteja a orelha, tá? Tem gente que protege só com a mão mesmo, segura aqui a orelha com a mão, vem com a tesoura aqui e faz. Lembra de que não pode largar o pente da mão. Mesmo se você for fazer isso, proteger a orelha com a mão, o pente tem que estar na mão, tá? Porque como é que você vai pentear esse cabelo para saber aonde tem os fios passando aqui, se o pente está largado lá? Você faz aqui com a mão. Você não está achando mais o cabelo. Você vem com a tesoura e faz, vai sobrar o fio do mesmo jeito. Então assim, você pode proteger já direto com o próprio pente aqui, você já afasta a orelha, tá? Ou você penteia aqui e protege com a mão, tá? Penteando, protegendo com a mão. Aí vem e faz com a tesoura, tá bom? Mas sempre proteja a orelha da criança. Mesma coisa com a máquina. No caso aqui, como já é bem curtinho, a gente não precisa fazer na tesoura. Então, se for fazer com a maquininha, passa aqui o pente. Você já pode afastar aqui a orelha com a própria mão que segura a máquina, olha, e tira só esse excesso. Costeleta, mesma coisa, gente. Sempre quadradinha, tá? Nunca inventa de fazer costeleta redonda ou com ponta se o cliente não pedir. Normal, natural, é assim, ó. Costeleta quadradinha, tira só o excesso aqui, nunca entra demais também nessa parte, tá? Só o excesso mesmo. E mantenha uma costeleta. Nunca tira também toda a costeleta e deixa reto aqui não, tá? Eu costumo medir sempre aqui na altura mais ou menos do olho, tá? Da reta do olho. Faça um lado, meça do outro lado igual. Já pode medir com o pente aqui até onde vai, onde a gente marcou lá no olho. Pega alguma referência, pode ser no olho, na orelha. Aqui só o excesso. Tá vendo como você já pode, com o próprio pente você já traz esse cabelo aqui. Com a mão que você segura a máquina, você já pode segurar a orelha aqui e tirar essa pontinha. Isso também é importante com a máquina, porque muitas vezes a máquina pode... A criança ela tem uma pele muito fina. Então é importante a gente proteger a orelha, mesmo se for fazer só com a maquininha, porque às vezes a máquina ela pega ali um pouquinho da pele e pode arranhar a criança, tá bom? Sempre que for fazer um repicado aqui na franja, evita de buscar toda a franja, tá? Pega essa primeira mecha dela aqui, ó, e separa. Porque muitas vezes tem um redemoinho aqui e esse cabelo a gente não pode diminuir ele, porque já está definido aqui o comprimento. A gente não quer mexer nesse comprimento, tá? Separa aqui uma mechinha, pode ser bem fina. E aí o resto dela você pode fazer um repicadinho com a ponta da tesoura ou então com a tesoura desfiadeira, tá? Mas sempre separa aquela primeira base dela ali, ó, para não afetar no comprimento dela, tá? Esse cabelo, essa primeira mechinha aqui, ó, esse cabelo sempre fica um pouco mais curto do que os outros aqui. E se a gente puxar ela junto e repicar demais, pode cair fio aqui de, sei lá, 2 dedos, metade do que quase a metade do que seria até aqui. Esse cabelo vai ficar tão curto que a gente não vai conseguir fazer esse penteado, esse movimento, tá bom? Você tem irmão?
Mais novo ou mais velho? Mais novo. Qual a idade dele? Um aninho assim. Ah, é? Um ano e seis. Ah, bebezinho. Já cortou o cabelo? Já? Já? A primeira vez que ele cortou o cabelo foi na Cabelo Clube de Taguatinga. Ah, lá em Taguatinga. Pessoal, a partir daí, a gente precisa sempre lembrar de secar completamente o cabelo, tá? Eu acabei de secar esse, para o vídeo ficar mais curto. Seca bem o cabelo, tá vendo que até tem uns fios bem, um pouco arrepiados até, porque eu acabei de secar. Pode secar dando volume para ele, tá? Não precisa se preocupar em secar ele para ficar modelado antes de terminar de cortar. Pode secar para dar volume mesmo, para aparecer as marcas onde a gente ainda tem que buscar a diferença, onde tiver um pouco mais cheio, como aqui, ó. Não sei se dá para pegar aí no vídeo. Olha aqui, ó, tá vendo que tem uma marca bem mais cheia aqui. A gente vai observando. Com o cabelo seco, a gente pode observar essas marcas para a gente buscar e tirar elas, tá? Com o cabelo molhado não tem como enxergar isso. Então, por isso que eu sempre falo que acabamento em cabelo molhado não existe, tá? Acabamento é sempre no cabelo seco, completamente seco, tá bom, gente? Secou bem o cabelo. Agora sim vamos buscar aquelas pontas para dar o acabamento, tá? Um pente corrido mesmo, vai levantando aqui, cortando só as pontinhas. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente buscar essas mínimas pontas aqui, vai ficar melhor o acabamento, tá, gente? Eu sempre observo que quando o acabamento de um cabelo está bem feito, a gente percebe os fios que caem aqui, ó. Até na capa a gente pode observar os fios bem pequenininhos. E quanto menor o fio que cai, quanto menor o fio que a gente corta, melhor vai ficar o acabamento, tá? Isso aqui não é para diminuir comprimento mais, é só acabamento mesmo. Então vamos buscando cada ponta, onde vai levantando aqui, observa as pontas e vem tirando elas. Bom acabamento é sempre cabelo seco, sempre tirando as pontas, tá? Lembra que eu falei sempre de cortar ponta, tá? Quanto mais pontas a gente cortar, melhor fica o acabamento. A gente pode fazer isso por toda a extensão do cabelo, a parte de cima, tá? É muito importante também. Levanta a mecha aqui, ó. Levantou uma mecha, observou uma pontinha sobrando? Corta ela. Mínimo, tá? Mesmo que seja mínimo. Com o cabelo seco. Você pode puxar mechas aqui aleatoriamente, olha. Começa pela franja. Puxa uma no meio aqui, tira uma pontinha. Mais pro lateral, para pegar toda a franja, tá? Do outro lado também. Aqui pro outro lado. Corta aqui esse restinho da franja. Vem puxando as mechas em cima, como a gente faz com o cabelo molhado. Só que agora com o cabelo seco, só para buscar se tem alguma pontinha para a gente tirar, tá? Quanto mais mechas a gente levantar aqui e buscar essas pontas, vai ficar melhor o acabamento, tá? Muitas vezes você vai levantar uma mecha aqui e não vai identificar nenhuma ponta. Puxou, não tem nada, não corta, puxa a próxima. Bem aleatório, tá? Faça isso umas 20, 30 vezes depois que você terminar de cortar o cabelo. 20, 30 mechas que você puxar para cima e ficar buscando aqui, eu tenho certeza que o acabamento vai ficar muito melhor. Tá bom. Dá um tchau lá. Ih, cara, deixa eu tirar esse cabelo. Peraí.